Bora lá. Ontem eu havia feito uma live, um vídeo, né? Uma live, melhor dizendo, sobre os crimes da Inglaterra. Só que o YouTube boicotou a minha live de maneira bem misteriosa e bem estranha, se é que vocês me entendem. O vídeo sumiu. Quem tava aí comigo ontem, assistindo a live, viu que eu fiz o vídeo, né? Sumiu. Estranho, né? Vai saber se não é essas agências de inteligência britânicas ou a CIA dos americanos. Provavelmente deve ter sido eles mesmo. Enfim, vou ter que gravar tudo de novo, falar tudo de novo. Por isso que eu não fiz live e tô gravando esse vídeo e vou postar no canal. Se eles derrubarem, vai ficar salvo e eu vou dar o jeito de postar em outro lugar. Porque eu faço questão de gravar de novo esse vídeo. Vou ter que refazer e ter todo aquele trabalho que eu tive. Mas não tem problema não. Porque a revolta que eu tenho contra a Inglaterra, contra o Império Anglo-Saxão sionista, é muito maior. Né? O ódio que eu sinto por esse império maldito é muito maior. Então estamos aqui de novo. Bora lá. Vamos começar. Os povos anglo-saxões, eles invadem a ilha que hoje é a Grã-Bretanha, o Reino Unido. Aí, o que eles fazem? Eles fazem um verdadeiro massacre contra os celtas, que era o povo que estava ali, que eram os donos daquela ilha. E um pouco daquele povo que sobreviveu foi para a região que hoje é a Irlanda. A Irlanda não faz parte da Inglaterra. A Irlanda não tem nada a ver com a Inglaterra. O povo irlandês, historicamente, sempre sofreu na mão dos ingleses. E eles querem se separar da Inglaterra. E nunca vão conseguir, porque a coroa da Inglaterra não vai deixar. E a família real britânica, né? A casa de Windsor. Vieram da Germânia. Dominam toda a Inglaterra, né? A família real da Inglaterra é envolvida com tudo que não presta. Tráfico de drogas. Tudo que você imaginar. Corrupção, escravidão. Não é à toa que se tornou a família real mais rica da Europa. Por que será, né? Então, os anglo-saxões, povos violentos ali, né? Eles eram contra a Igreja Católica também. Ah, você tá passando a mão na cabeça da Igreja Católica? Não. Não. Só que havia uma rixa entre católicos e protestantes que começa nessa época aí. Porque a Inglaterra vai se tornar protestante e vai abandonar o catolicismo. E quando a Inglaterra se torna protestante, aí onde ela vai se tornar essa nação problemática. Muito problemática. Porque vai ser nesse momento que a Inglaterra vai saquear, roubar as nações da Europa e também essas colônias mundo afora. Então o tempo vai passando e a gente chega na época das navegações. O Império Português e o Império Espanhol eram os mais fortes. A Inglaterra se tinha muita inveja, mas muita inveja, tanto dos portugueses e principalmente dos seus inimigos, os espanhóis. A Espanha e também a França sempre tiveram uma relação bem, não muito amistosa com a Inglaterra. E eles tinham seus motivos. Então a Inglaterra, já que ela não tinha capacidade para conseguir fazer o que essas outras nações da Europa estavam fazendo, não que a colonização que eles fizeram foi certa também, porque eles também roubavam, saqueavam, mas vocês me entenderam, né? A Inglaterra vai pegar a escória da sociedade anglo-saxã, ladrão, assassino, e vai transformar essa gente em piratas, em corsários. E eles vão ser mandados pela coroa britânica
saquear, roubar os navios dos espanhóis, dos portugueses e também dos franceses. Então toda a riqueza que a França, Portugal e Espanha tiveram, a Inglaterra foi lá e roubou para ela. Através desses corsários, desses piratas. E a Inglaterra, ela mente que ela falava que ela tinha a maior marinha do mundo. A marinha da Inglaterra, a marinha britânica era mais forte. Mentira. Teve uma guerra entre a Espanha e a Inglaterra, entre as duas marinhas. E os ingleses falam que a marinha da Inglaterra derrotou a marinha espanhola. Isso foi mentira. Na verdade, não foi bem isso que aconteceu. Foi que, de forma bem misteriosa, a frota naval espanhola, quando estava no mar, foi atingida por uma tempestade, por um tufão. De maneira bem estranha até, né, cara? A Espanha estava preparando uma armada marítima para invadir a ilha, para invadir a Inglaterra. Só que no meio do percurso, os navios espanhóis foram destruídos por essa suposta tempestade que teve no mar, ali da Inglaterra, o mar britânico. A Inglaterra se salvou dessa, né? Como sempre, a Inglaterra se safa na história. A Inglaterra se safou na Segunda Guerra Mundial. A Inglaterra não salvou ninguém. Quem derrota, quem acaba com o eixo ali na Europa é a União Soviética, não é a Inglaterra. A Inglaterra ela entra nessa guerra aí para impedir que a União Soviética libertasse toda a Europa. Para impedir o avanço dos soviéticos, junto com seus filhinhos, né? Os americanos, são seus herdeiros. Olha que coisa legal. Então, né, hoje a Inglaterra ela paga de boa zona, junto com os Estados Unidos, né, por várias frocaturas que eles fizeram lá no passado, várias pilantragens, sabotando outras nações, outros impérios, incluindo a gente aqui. Mas antes de nós chegarmos aqui, essa parada entre Brasil e Inglaterra, também tem a ver com Portugal, vamos voltar lá no século XVIII e XIX, quando toda aquela riqueza, todo aquele ouro que a Inglaterra roubou de outras nações europeias e das suas colônias, eles vão investir na Revolução Industrial, a elite anglo-saxã. De alguma maneira, bem obscura, a elite da Inglaterra, a elite anglo-saxã, sionista, são né, falam que são sionistas, né? Eles tiveram conhecimentos ocultos sobre a tecnologia. Eles tiveram conhecimentos bem ocultos que nenhuma outra nação tinha na época sobre as máquinas, as indústrias, né? Como fazer a revolução industrial, como impulsionar a tecnologia, o conhecimento. A elite anglo-saxã da Inglaterra teve esse conhecimento, de alguma maneira bem obscura. E daria para fazer um vídeo sobre isso. Como que a elite da Inglaterra conseguiu fazer a Revolução Industrial? Como eles tiveram conhecimento da mecânica, das máquinas, da tecnologia em si? Será que foi, sabe, será que foi méritos deles? Acredito que não. Eu acredito que exista uma força sobrenatural, algo sobrenatural, que forneceu esse conhecimento para a Inglaterra. E a partir desse conhecimento da tecnologia, a Inglaterra vai fazer a Revolução Industrial. E quando a Inglaterra faz a Revolução Industrial, ela está na frente de todas as nações. Não só da Europa, mas do mundo. Então, naquele momento, a Inglaterra meio que se torna dona do mundo. Por quê? Porque não haveria outra nação que tivesse os recursos tecnológicos para bater de frente com a Inglaterra. Porque tudo que as outras nações consumiam de armamento, né, fuzil, metralhadora, escarapina, tudo vinha da Inglaterra. Tudo era produzido pela Inglaterra. E sem falar algumas armas que eles produziam e eles não mostravam. Armas de destruição em massa. E depois eles vão chegar na bomba nuclear, né? Então esse poder misterioso, esse ser misterioso, dotado de grande conhecimento, que não é desse plano aqui,
forneceu esse conhecimento para a elite da Inglaterra, para a Inglaterra. Nada tira isso da minha cabeça. E as outras nações foram obrigadas a seguir o padrão selvagem que foi a Revolução Industrial. A Inglaterra ela não só massacrava outros povos e as suas colônias, massacravam o seu próprio povo, a sua classe trabalhadora, que morreu nas fábricas trabalhando que nem escravo na Revolução Industrial da Inglaterra. O número de pessoas que perdia braço, perdia mão, perdia dedo nessas fábricas, eram decepados, eram mutilados, é algo horrível. Sem falar na desgraça que a Inglaterra causou lá na Índia, a grande fome, né? Matando milhões e milhões de indianos. Sem falar na desgraça que a Inglaterra causou na China com a Guerra do Ópio e tomou Hong Kong dos chineses. É a Inglaterra, né? Legal, né? Mas eu acho que a cartada final da Inglaterra ainda estaria por vir quando a coroa britânica manda lá para a América do Norte protestantes. Dizem que eles estavam fugindo da perseguição religiosa. Na verdade era tudo mentira. Eles estavam procurando novas terras para explorar, para colonizar. Eles estavam procurando terras para ser a expansão do Império Britânico. Porque a coroa da Inglaterra ela é protestante. Assim como os americanos que fundaram os Estados Unidos também são protestantes. É tudo a mesma coisa. Então a Inglaterra manda esses protestantes para a América do Norte e eles vão fundar 13 colônias. E das 13 colônias eles vão se juntar, aí vai nascer, né, do ovo da serpente, que é a Inglaterra, vai nascer o filhinho, a cobrinha, a cobra criada. Os Estados Unidos da América do Norte, que foram fundados com esse objetivo, de serem uma extensão do Império Britânico. E muito mais poderosos, porque eles têm o território de dimensões continentais. Coisa que a Inglaterra não tem, porque é uma ilha. Foi por isso que os Estados Unidos se desenvolveram. Porque a Inglaterra permitiu, porque a Inglaterra deixou. Que fazia parte do plano. Tudo faz parte do plano. Para essa gente aí. E através dos Estados Unidos, a Inglaterra comete os seus crimes. É tudo anglo-saxão. Aí a Inglaterra hoje ela fala, nossa, como a Inglaterra é um país desenvolvido, como a Inglaterra é um país tolerante. Tolerante. Cara, a Inglaterra foi o país mais racista que já existiu. A segregação racial foi feita pela Inglaterra e pelos Estados Unidos. Eles nunca foram tolerantes, eles foram os mais racistas, os mais violentos. Hoje a Inglaterra fica pagando de boa zona aí, né? É muita hipocrisia da Inglaterra, cara. Essa hipocrisia da Inglaterra. E o pior é que o fato de da Inglaterra ter conseguido fazer a sua língua, o inglês, o idioma universal. Todos têm que falar inglês. Todo mundo é obrigado a falar inglês. Por quê? Porque a Inglaterra quer. Por que a Inglaterra quer? Sabe? Por que eu tenho que obedecer a Inglaterra e os americanos? Essa máscara aqui que eu uso, o dono dela foi o Guy Fawkes, revolucionário. Ele era católico. Ele estava na Inglaterra, protestante, e combatia a Inglaterra, a coroa britânica. E ele recebeu muito apoio da Espanha. Porque a Espanha sabia que havia planos obscuros por trás ali da coroa inglesa. Que a Inglaterra estava preparando coisas não muito boas para o mundo. Felizmente ele acabou morrendo, né? Hoje ele serve de inspiração para muitos. Então, o que acontece é o seguinte. Para finalizar o vídeo. A Inglaterra cometeu todos esses crimes, todos esses absurdos, né? Escravidão, colonização. Mas agora vamos chegar na nossa parte, no Brasil. Primeiro, a Inglaterra, querendo tomar o controle do Oceano Atlântico,
e não permitindo que o Império Português e nem o Império Espanhol tivesse acesso a esse oceano, eles queriam tudo para eles, o que eles vão fazer? Eles vão. Eles derrotam a Espanha, derrotam entre aspas, né? Mas eles conseguem atingir a Espanha naquela guerra, onde a Armada Espanhola perde. Né? Na verdade, a Armada Espanhola perdeu pro tufão, né? Pro furacão que teve lá no mar. Foi nem pra Inglaterra. A Inglaterra teve muita sorte. E eles conseguem também cooptar uma das famílias portuguesas, nobres lá de Portugal, e fazer que eles assumam o poder em Portugal e transformem Portugal numa colônia, num protetorado da Inglaterra. Para impedir que Portugal, que o Império Português se fortaleça. Porque a Inglaterra ela sempre foi o traidor na história de Portugal. Os portugueses acreditavam nos ingleses, eles iam lá e apunhalavam eles pelas costas. Uma grande aliada, a Inglaterra. Porque na época que Portugal era governado pela dinastia de Avis, eles transformaram Portugal numa grande potência marítima. Uma grande potência marítima, o Império Português. Mas o Dom João de Avis, se eu não me engano, ele morre e ele não deixa herdeiros. Ele morre de maneira bem misteriosa, se é que vocês me entendem, né? De maneira bem misteriosa ele morreu. Aí ele não deixa herdeiro. Aí cai a casa de Avis, aí assume uma outra família. Que destruiu tudo aquilo que a dinastia de Avis havia construído para Portugal. Que é a família dos Bragança. Né? Essa monarquia que você vê aí hoje, aí, eles aí. No 7 de setembro, eles aparecem aí querendo a volta da monarquia. Tudo comédia, tudo mentira. Os Bragança eles eram subservientes à Inglaterra. E eles nunca falaram isso. Eles sabem muito bem disso. Eles eram subservientes aos interesses da Inglaterra. Quando Napoleão invade Portugal, para não tomar uma surra de Napoleão, o que eles fazem? Olha, vamos pedir ajuda para a Inglaterra. Os ingleses vão nos proteger. Aí a gente vai fugir para a Colônia Brasil. E quando a gente chegar aqui na Colônia Brasil, a gente vai entregar o Brasil de bandeja para a Inglaterra. E foi isso que aconteceu. Os ingleses falaram, a gente protege vocês. Só que vocês têm que pegar aquela colônia que vocês têm ali, rica, cheia de ouro, de minério, e dar para nós. Foi isso que aconteceu. Então, no fundo, quem roubou o Brasil foi a Inglaterra também. O ouro que saía aqui do Brasil, de Minas, foi todo para a coroa britânica, cara. É brincadeira, né? Foi tudo para a Inglaterra lá. Fazer a sua revolução industrial e ficar rica. Lá em Londres. Eles falam que Londres é uma cidade bonita, cosmopolita, né? Só não se esqueça que Londres foi construída à base do sangue de outros povos aí mundo afora, né? Que os ingleses escravizaram. Não se esqueça disso. Então, né? Chegando aqui, eles contraem uma dívida com a coroa britânica. Eles passam essa dívida pro Brasil e troca da sua independência, que não teve independência. A gente já tem hoje a colônia. Então, até hoje, nós somos reféns de uma dívida que eles fizeram com a Inglaterra. Então, a gente é escravo da Inglaterra através de uma dívida que a gente não fez. Percebe como é tudo muito sujo? E onde estava o povo? O povo não sabia de nada disso, cara. O Brasil ele sempre foi um país elitista, escravista. Né? A elite brasileira, branca, sempre cagou pra nós aqui embaixo. Eles faziam tudo de merda pra fuder com a gente. Só que eles não falavam, ó, a gente tá fudendo com vocês aí, hein? Se fosse vocês, né? Nem isso eles faziam. Tava um pouco se lixando pra nós. A gente sempre paga o pato. Sempre é o povo. Então, quando você for na fila de um hospital público e passar horas lá, né, sem ter atendimento decente, morrendo esperando o atendimento, saiba que o dinheiro que era para a saúde e para a educação tá indo para pagar juros de uma dívida com os bancos ingleses. Os Rothschild, os Rockefeller, nome desses otários aí. Os bancos ingleses e americanos, né? Que hoje tem os Estados Unidos também. E que dívida é essa, pelo amor de Deus? Uma dívida que a gente não fez. Não fui eu, não foi você que fez essa dívida. Foram eles.
Então o certo era eles pagarem a dívida que eles fizeram, não a gente. Esse era o certo. Pagar dívida nenhuma, não foi a gente que fez essa dívida. Se o povo paga seus impostos, os impostos, o dinheiro do imposto, tem que ir para a saúde e para a educação, para a infraestrutura. O Estado tem a obrigação, sim, de dar qualidade, bem-estar, de dar saúde, de dar educação para o povo. Ah, mas o Estado não é sua mãe, o Estado não tem obrigação com você. Então por que existe o Estado, então, mané? Então vamos acabar com o Estado? Vamos virar todo mundo ANCAP, né? Neoliberalzinho. O Estado não existe. O que existe é a lei do mais forte. Isso aqui vai virar uma selva. Vai ser cada um por si. Vamos ver se você vai sobreviver, né? Se não existe o Estado para dar segurança, educação e saúde, a sociedade vai entrar em colapso. O ser humano se organizou através de um Estado democrático de direito. Tem que ter o Estado. O Estado tem sim obrigação porque está na Constituição. Agora esses neoliberalzinhos aí de merda, eles soltam uma dessas, velho. Cara, isso me dá uma revolta. O Estado não tem obrigação. O Estado tem obrigação, sim. Ah, tá reclamando da saúde e da educação? É só você pagar o plano de saúde. Quem não tem dinheiro para pagar plano de saúde? A gente mora num país pobre. Um país que não gera emprego. Um país que não se desenvolveu. Um país que é agroexportador. Com salário mínimo não dá pra pagar plano de saúde, não. Bem caro, né? A não ser que, né? Você deve ter no Albert Einstein plano de saúde arrombado. Ah, você tem. Eu não tenho, não. Né? Se eu ficar doente, eu vou pro hospital público. E aí? Como que fica esse problema? Cadê o dinheiro da saúde, da educação? Tá indo pra enfiar no rabo de banqueiro. O cara que já tá mais rico, né? O cara que é banqueiro, ele tá rico. Vamos deixar ele ainda mais rico. Cara, isso é surreal, isso é caótico. Isso é de uma maldade, de uma perversidade que não tem limites. Ah, mas você é vagabundo? Você quer viver às custas do Estado? Não, seu idiota. O cara, ele paga o imposto dele. No fundo do fundo, ele tá pagando pro Estado e o Estado tem que devolver essa grana que o povo paga em benefício, em serviços sociais de qualidade. Não é de graça, não. Porque tem imposto. Pra que você paga imposto, então? Puta merda, sabe? Essa mentalidade assim, sabe? Essa ideologia neoliberal, cara. Essa retórica neoliberal tá destruindo o país. Ah, você é contra o neoliberalismo? Claro que eu sou. Eu sou veemente 100% contra o neoliberalismo. Porque em todo lugar que ele passou, ele destruiu a economia dos países. Ele gerou só miséria, pobreza, violência. Olha o que o neoliberalismo fez lá no Chile. Com a reforma da Previdência dos Idosos. Muitos idosos se suicidaram. Que não teve uma aposentadoria digna, cara. Cara, isso é de uma monstruosidade. Meu Deus do céu. E quem começa com tudo isso? É a Inglaterra. Com aquele capitalismo selvagem dela. Com aquele liberalismo selvagem dela. No qual ela obrigou todas as outras nações a aderir a esse modelo de vida. Com a sua revolução industrial. Parece que estava até sendo mandado pelo demônio, velho. Sabe? Que essas ideologias parece que vieram do inferno para acabar com os seres humanos. Deus que me livre. Meu Deus do céu. Ah, sobre o neoliberalismo, né? Sabe quem criou o neoliberalismo? Na década de 80, né? Eles estavam preocupados com o avanço do comunismo, né? Da União Soviética, o terror vermelho, aquele blá 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 deles lá. Então o que eles vão fazer? Eles haviam financiado a elite anglo-saxã dos Estados Unidos e da Inglaterra. Eles haviam financiado as ditaduras militares aqui na América Latina da década de 60 e 70. Correto? Correto. Só que nos anos 80, já não pegava tão bem você sustentar essas ditaduras.
Só que eles não poderiam perder o poder e o controle da América Latina e dos povos oprimidos pelo seu capital, né? Então o que eles vão fazer? Eles vão acabar com as ditaduras, mas logo em seguida eles vão empurrar o neoliberalismo, criado pela Margaret Thatcher, a Dama de Ferro, né? Iron Lady, no inglês. Aquela mulher parece que foi enviada dos infernos. Pensa numa mulher perversa, ruim, cruel. Essa velha aí do Reino Unido. Essa Margaret Thatcher. Junto com aquele velho lá dos Estados Unidos. O Ronald Reagan. Que é aquele atorzinho de Hollywood lá. Cowboy lá, sei lá. Veio aqui no Brasil nos anos 80, né? Ele veio em Brasília fazer média com o presidente Figueiredo. Os dois estavam andando de... é muita vassalagem. É muita vassalagem da América Latina. Né, o último presidente da ditadura, o João Figueiredo, ele convidou o Reagan, o cowboyzinho, atorzinho de Hollywood, presidente americano, nos anos 80, que também ajudou na criação do neoliberalismo, junto com a Margaret Thatcher, a Dama de Ferro e o cowboyzinho de Hollywood, esses dois. Cara, espero muito que esses dois estejam ardendo lá do fogo do inferno. Porque a quantidade de pessoas que esses dois diretamente mataram através do seu neoliberalismo não tá no gibi. Espero que estejam ardendo nessas horas agora. Então o Figueiredo, né? Vassalos, militares sempre foram vassalos deles lá. Não só os militares brasileiros, mas todos os militares da América Latina. Na Colômbia mesmo, os militares colombianos, a vassalagem consegue ser até mais escrota. A Colômbia é um país muito vassalo, velho. Até mais do que o Brasil, se parar pra pensar. Mas a Colômbia é o papo de outro vídeo. Aí ele convidou o Reagan. E os dois estavam ali do planácio ali da alvorada, ali do plano piloto ali, onde fica o presidente. Estavam andando de... estavam andando de cavalo, né? Como se fosse aqueles barão. Ah, pelo amor de Deus, vai pra merda. A cena escrota demais. É muito escrota essa cena. E o Brasil se fudendo, né? Nos anos 80. Ditadura militar. Depois veio o neoliberalismo, veio a explosão da economia do Brasil, e o povo morrendo de fome, o povo se ferrando. E ele lá com o presidente americano, né, representando muito bem a escrota elite brasileira, andando de cavalo com o presidente americano, o atorzinho de Hollywood, o cowboy, o Reagan. É rir pra não chorar. Mas, pra finalizar o vídeo, né, então, criaram o neoliberalismo, obrigaram as outras nações a abrirem a sua economia para eles empurrarem esse neoliberalismo selvagem deles. Tudo isso para a elite da Inglaterra ganhar dinheiro, muito dinheiro. E dizem que eles estão por trás do Estado sionista, lá na Palestina, dizem, né? Eu não tenho muitas informações sobre isso. Me perdoem, por isso que eu não entrei muito nessa questão, porque eu não tenho tantas informações. Quem tiver aí, coloca nos comentários aí que eu quero ler. O massacre que fazem com os palestinos, né? Ninguém fala sobre o massacre que o povo palestino tá sofrendo deles lá. Mas eu acho que o que é da Inglaterra e dos Estados Unidos está muito bem guardado. Por isso que eu tenho uma visão, né? Pode até ser um certo devaneio da minha parte, mas eu tenho uma visão de que a Rússia e a China, mas principalmente até mais a Rússia do que a China, eles cumprem uma certa missão profética aqui na Terra, de que impedir que a elite anglo-saxã domine todo o planeta. Porque após o fim da Segunda Guerra Mundial, obtendo conhecimentos bem ocultos, como eu vou dizer aqui de novo, né? Conhecimentos bem ocultos, que eu não sei como eles conseguiram obter esses conhecimentos. Eu não sei se foram seres de outras dimensões que passou esse conhecimento para eles. Eu não sei, pode ter sido. Alguns falam que pode ter sido até os próprios demônios. Mas eles conseguiram criar a fisão nuclear. O que é a fusão, a fisão nuclear? A fisão nuclear, fusão, sei lá, é o que vai gerar a reação nuclear. Ou seja, é o que você precisa para construir uma bomba nuclear. Eles tinham a maior arma de destruição em massa já inventada pelo ser humano.
Os dois. Inglaterra e os Estados Unidos. Então, quando eles lançam lá em Hiroshima e Nagasaki, naquele momento, de fato, eles estavam à frente da União Soviética. Não na questão da porrada, do embate, que o Exército Vermelho ganharia deles. Da questão da arma de destruição em massa, que era a bomba nuclear. A União Soviética não tinha. E naquele momento, de fato, eles estavam a um passo de dominar o mundo, de ter um mundo só para eles. Por pouco isso não acontece, graças ao cientista alemão, o Klaus Fuchs, que salvou a humanidade. Esse cara salvou a humanidade. Ele entregou a fórmula para os soviéticos e impediu que os americanos e os britânicos tivessem acesso. Só eles tivessem acesso, só eles tivessem o monopólio do poder nuclear. Porque se só eles tivessem acesso a esse poder, cara, a gente estaria vivendo um inferno pior do que a gente já vive. Por quê? Porque aí não ia ter como, sabe, não ia ter como fazer nada. Não ia ter como a nação se levantar contra eles, porque eles têm arma nuclear. Não ia ter, já era, acabou. Ia ferrar pra geral. E eles iam ter o mundo só na mão deles. Mas graças a Deus, esse físico alemão salvou a humanidade. Klaus Fuchs. Palmas pro cara. Ele pediu que isso acontecesse. Porque ele sabia que ia dar merda lá na frente. O cientista alemão, né? Klaus Fuchs. Depois a União Soviética passou pra China. Aí depois a Coreia do Norte também tem. Então a gente até que tá vivendo um certo equilíbrio. Só falta o Brasil, né? Também se dispor. Porque você acha que eles não têm interesse no Brasil. Eles já escravizam a gente através de uma dívida, através dos escândalos das privatizações. E sobre as privatizações, né? Tudo que a elite lá da Inglaterra gosta é de privatizar. É de roubar recursos de outros povos, de outros países. Né? Tudo que... Eles gostam de roubar mais do que eles já roubaram na história humana. Então, o Brasil com esse esquema de corrupção, das privatizações, a gente está sendo cada vez mais escravizado por eles. Porque como que você vai privatizar, cara, os seus recursos naturais? Você não privatiza nem a pau. Como que você vai privatizar a água, a luz, a energia, o seu subsolo, a Petrobras? Tem gente que é a favor da privatização da Petrobras. Tá maluco, mano? A Petrobras é a nossa maior estatal, o petróleo é do povo. Tem que privatizar nada. Nada, nada. Tem que privatizar porque o serviço é melhor. Isso é mentira. O serviço ele é pior e ele é muito mais caro. Porque o setor privado, ele só tem interesse nisso aqui, ó, no lucro. Você também não pode privatizar saúde e educação. E nem a segurança. Porque é o Estado que tem que dar isso pro povo. O Estado tem obrigação sim. Né? Não caia nessas mentiras dos neoliberais, dos ANCAPs, que o Estado não tem obrigação com ninguém. É mentira, o Estado ele tem obrigação constitucional com o cidadão. O Estado tem sim obrigação sim, é mentira deles. Não acredita nessa balela neoliberal não. Tudo mentira. Ah, você é de esquerda? Eu sou de esquerda mesmo. Você é de direita, tá louco? Só que o PT, o Lula que estão aí, né? Eles corrompem a verdadeira esquerda. Porque essa esquerda que tá aí no poder hoje não luta pelos trabalhadores faz muito tempo. Não luta pelo povo faz muito tempo. Abandonou o povo. Se vendeu pra elite. Pra falar a verdade, vou falar uma coisa aqui pra vocês. Essa esquerda que nós temos ainda são duas esquerdas. A esquerda raiz do povo, que luta pela classe trabalhadora, pelo povo, do qual eu faço parte, e essa esquerda que está aí no poder, que é uma outra esquerda. Que é uma esquerda que corrompe essa verdadeira esquerda. Que é uma esquerda universitária, uma esquerda caviar, sabe? É uma esquerda de playboyzinho, revoltadinho, que a gente se importa assim com os problemas da periferia.
A gente se importa com os problemas do povo, da classe trabalhadora. Se importa porra nenhuma. Só que nem a galera da direita, eles olham pra nós de nariz em pé, né? Eles olham pra nós com certo desdém também. A única diferença é que eles fazem média com o povão. Só isso. Pequeno burguês. É, esse é o termo. Pequeno burguês. É o cara que fala que é a favor do povo, dos direitos dos trabalhadores. Isso aqui não é não. Não é nada. No final ele fecha com os caras lá. Então o que resta pra nós? Essa esquerda raiz do povo se fortalecer, cara. E tentar ir à luta, porque, sabe, cada ano que passa as coisas só vão piorando, sabe? Ano após ano e nada muda. É o cotidiano massacrante que a gente tem aqui no Brasil. É o nosso país, a gente tem que lutar por essa terra aqui que é nossa. Aí é melhor privatizar. Por que você não privatiza sua casa então, mané? Imbecil. Privatiza sua mãe, sua casa, sua família, pros gringos. Quer privatizar tanto? Vamos privatizar, vamos privatizar. Privatizar que é bom, privatizar nada. Privatizar nada. Privatiza você então. Pro gringo vir aqui explorar você. Né? Dar o tapa dentro do seu país e você não poder fazer nada. É isso que você quer? A síndrome de vira-lata, mano. Sabe? Que a classe média alta tem, que a elite tem. Só basta um gringo vir aqui. Principalmente se for o gringo americano ou inglês, que fala inglês, né? Britânico, americano, que fala inglês. Famoso vir aqui fazer média dos programas. Love you, Brasil! Love you! Sabe? Todo mundo vai lá ficar lambendo o cara. Que porra! Sabe? Coisa ridícula. Quando um de nós, quando nós brasileiros vamos pra lá, a gente é tratado que nem cachorro. Porque a gente é latino pra eles, nós somos latinos. Né? Eles colocam a gente pra trabalhar dos piores empregos que eles não querem trabalhar. Aí eles vêm aqui e a gente, sabe, uma lambição de saco, uma puxação de saco, fazer seu de média. I love you, Brasil! Happy we Brasil! Ah, pelo amor de Deus! Vergonha alheia. Tenha vergonha alheia. Ficando por aqui. Felizmente, os caras que os engravatadinhos, playboyzinhos, de direita, também da esquerda, falsa esquerda, né? Que estão aí no poder, privatizando tudo, ferrando ainda mais com a nossa vida. Ferrando ainda mais com a nossa vida. Escravizando ainda mais nós, o povão. Tirando nossos direitos. Privatizando os recursos naturais, que é nosso, do povo. Entregando pros gringos. Eles que estão lá sentados nas mesas, no governo, eles não pensam como eu penso, como você pensa. Eles dão a risada do que a gente está falando aqui. Por isso que eu falo que às vezes eu penso que tudo está perdido. Mas tem que ter um pouco de esperança, né? Não pode perder a esperança. Mesmo que ela seja bem pequena, mas tem que ter esperança. Felizmente eles não pensam como a gente pensa. Eles pensam de uma outra forma totalmente diferente, né? É foda, mano. É foda. Eu vou ficando por aqui. Esse aí foi o vídeo aí que eu fiz, né? Eu tinha postado a live, falei tudo direitinho, fiz tudo certinho. Os caras foram lá e sabotou a minha live. Agora eu postei de novo esse vídeo. Se ferrar, sistema. Se ferrar. Tamo junto. Valeu, é nóis. Espero que a CIA ou as agências de inteligência britânica, lá de Londres, não bugue esse vídeo de novo, né? Não tira ele do ar. Se ele tirar, ele vai ficar salvo e eu vou postar em outro lugar. Não tô nem aí.